Ah, por favor. Lógico, eu que esqueci, Bia, desculpa, ainda bem que vocês lembraram. Gente, me lembra, tá? Que eu esqueço, começo a falar que nem louca, e eu coloquei um bilhetinho aqui na minha frente, gravar a aula. Adiantou, né? Isso é boa, né? Mas agora já está gravando, tá? Então vamos retomar, olha, só para quem depois dá uma olhadinha nesse vídeo do começo, a gente está tentando retomar o que a questão da contagem de um em um, como é que ela se conecta, como é que a gente entende a engrenagem de sair daquela contagem de um em um para as contagens de outra forma, de outro jeito, com outras estratégias diferentes da de um em um, e que se a gente não ficar muito atento a essa situação, as contagens de um em um se repetem, mesmo quando a gente está falando de tabuada, porque a criança vai lá, lembra de cabeça, eu sei que é 7, 14, e agora? Qual que é o próximo? O que a criança faz? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ou seja, está contando de novo de um em um, que é uma estratégia que a gente entende que é inicial, que é o começo do trabalho, e que diz respeito ainda, se bobear, lá na educação infantil. E veja, a tabuada do 7 pode estar acontecendo aqui para as crianças no 3º, no 4º ano, entendeu? E aí a estratégia é fazer de um em um, né? Então, como é que eu saio disso? Não tem uma ponte, né? Uma sequência didática mágica que tira as crianças da contagem de um em um e traz para a proporcionalidade, né? Mesmo essa passagem precisa ser amadurecida com o trabalho de cálculo mental, que a gente já fez no semestre passado, quando a gente tentava fazer as resoluções de adições e subtrações sem contar nada, tá? E qual que era o macete, qual que era a pegada, né? Como é que eu desenvolvo estratégia para aquele cálculo mental? Eu preciso investigar com as crianças as características do próprio sistema, como a gente estava falando antes de começar a gravar a aula do 13 mais 7, que, por exemplo, o número pode ser decomposto, não tem nenhum problema de eu deixar o 10 lá, tirar o 3 e somar o 3 com o 7 e depois fazer a adição dos dois números, né, o que sobrou e o que eu montei. Isso é uma característica dos números, eles podem ser decompostos e eu não perco de vista o valor, né, total do número. E uma outra questão que entra em ação aqui são as características, as propriedades das operações. Lembra quando a gente falava porque o que faz funcionar o empresta? Que não era um empréstimo. O próprio movimento que a gente fez para revisitar nos levou a chamar de uma decomposição. Por mais que seja assustador dizer essa palavra para crianças de 7, 8 anos. Posso dizer? Pode dizer decomposição. Desde que você decomponha efetivamente, trazendo situações significativas para as crianças. E uma delas é com as cédulas, né? Com as cédulas, que você pode diversificar até com uma cédula aí nesse momento. Lembra que a gente falou, né, de quais situações que são boas para você fazer decomposições com base na unidade, que seria a moedinha de né? Mas se você inventar aí um sistema monetário da tua sala, você pode transformar isso em cédula. Então, as situações em que vale a pena a gente trabalhar com a unidade, que seria a moeda, de R$1 ou de uma coisa qualquer, mas a unidade, a de 10, que seria a dezena, e a de 100. Essas situações, elas são boas quando você quer enfatizar o sistema de numeração. Mas quando você só quer falar de decomposição, você pode usar qualquer coisa, né? A cédula de 20, a cédula de 5, a cédula de 50, o que tiver pela frente, se você, por exemplo, estiver trabalhando com aquelas cédulas de mentirinha, vale a pena ser trabalhada para que as crianças observem, investiguem, cheguem à conclusão de que eu posso trocar pelo que for que a quantidade se mantém. E isso está conectado, está ligado até com aquela história que a gente falava lá no começo do semestre passado, que era da ideia de se manter a quantidade, né? Então, lembra que a gente falava, o que será que as crianças preferem? 100 notinhas de 1 ou uma de 100? Lá atrás, quando eles são bem pequenininhos, eles vão preferir ter a 100 de 1, né? Eles têm a impressão que tem uma quantidade maior no final das contas, mas é a mesma coisa, tá certo?
Bom, quando você está trabalhando com um propósito que é de se investigar o sistema de numeração, deixem que as crianças trabalhem com unidades, com dezenas e com centenas. Quando você quiser que apareça a propriedade do número em relação a qualquer situação, aí você pode diversificar. Agora, como é que eu faço aparecer as propriedades do número? Desculpa, as propriedades das operações. Eu consigo fazer a propriedade da operação subtração aparecer quando a gente está efetivamente nas situações de decomposição, se for por decomposição, né, se for o empresta, mas aí a gente vai trabalhar com as cédulas que representam um sistema de numeração, porque, por exemplo, se eu tiver que fazer uma decomposição de 54 para dele tirar 17, o que eu vou fazer com esses 5? Eu tenho que ter, o que esse 5 quer dizer? 5 grupos de 10, então você tem que ter o agrupamento de 10 disponível para fazer essa decomposição, tá certo? E aí você vai por esse caminho. Mas e quando eu quero fazer uma investigação da propriedade da subtração que diz que numa subtração as grandezas covariam? Aí, pessoal, vai ter que fazer investigação mesmo. Lembra? Pega os números baixinhos, né? Pega lá um 7 menos 3, um 8 menos 3, alguma coisa pequenininha, e vai fazendo modificações nos números, né? Eu tenho que fazer uma subtração de 9 menos 4. Mas eu não gosto de 9, né? Eu acho que é mais fácil trabalhar com 10, porque eu já memorizei um monte de subtrações com um valor 10 no minuendo, né? Bom, se eu pegar esse 9, eu quero fazer 9 menos 4. Se eu pegar esse 9 e transformar em 10, é um número próximo, né? Ele vai ganhar uma unidade. O que esse 4 tem que acontecer com ele? Tem que ganhar essa unidade também. Então, o que quer dizer? Que 9 menos 4 é igual a 10 menos 5. Lembram-se disso? Tá tudo bem até aqui? Tá? Então, quando você quer fazer aparecer a propriedade da operação, aí você tem que ir para a investigação da operação em si, tá? Vamos ver se isso se repete quando a gente está no contexto da multiplicação. Então, vamos pensar numa situação ideal, as crianças estão investigando os números, as operações, as situações de compra e venda estão lá bombando na tua sala, e o que é muito comum nessa situação é que as operações de adição e subtração, elas aflorem com mais facilidade e até, por que não dizer, com mais frequência, tá? Vamos combinar uma coisa? Se vocês quiserem falar, tiver dúvida, quiser fazer algum comentário, ativa o som e já entra, porque aqui no Zoom não tem aquele e eu não estou vendo todo mundo também, só estou vendo aqui algumas pessoas e outras ficou só um nome. Por exemplo, a Bia só aparece o nome dela, tá bom? Então, se quiser falar, se quiser comentar alguma coisa, tiver dúvida, não entendeu, liga o som e já entra no meio e me interrompa, tá bom? Que eu não vou conseguir enxergar todo mundo. Então, quando as crianças estão lá naquela situação de compra e venda, ok? A tendência, o que vai acontecer é que as ideias de subtração e de adição, as propriedades que dizem respeito à adição e à subtração vão aparecer com mais frequência, assim como você vai ter chances imperdíveis de trabalhar com o sistema de numeração. Tá? Então, aproveita isso, não perca de vista que você pode diversificar o trabalho com o sistema de numeração, trazendo-as para uma situação em especial, só as representações dos agrupamentos, então a unidade, a dezena e a centena, e você vai estar focalizando um objetivo. Quando você diversifica e traz notinha de tudo, cédula de tudo quanto é valor, o objetivo é muito parecido, mas não tem conexão muito forte com o sistema de numeração e seus agrupamentos, tá? Mas é que o número pode ser decomposto em ordens decimais, então eu posso dizer que 150 é 100 mais 50, mas eu posso dizer também que é 100 mais 20 mais 20 mais 5, é 100 mais 25 mais 25, ou é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 150 vezes, do jeito que vocês quiserem, tá certo? Então, quando você trabalha com cédulas quaisquer,
você amplia as possibilidades de decomposição e as crianças podem fazer outras investigações. É tanto válido uma situação como é outra. E é tão necessária um recorte como outro, tá certo? O que você não pode é, os meus alunos sabem decompor só porque você fez decomposições de base 10, tá? Não perca de vista que não é só essa decomposição possível. Daqui a pouco, na divisão, a gente vai precisar de outras, tá? E aí a gente retoma essa conversa um pouco mais para frente. Então, tem este caminho, que é o da investigação dos números, e tem um outro caminho, que é da investigação das propriedades das operações. Agora, vamos levar tudo isso, então, para o campo da multiplicação e da divisão, para ver o que vale lá, o que não vale, se é verdade, se não é, tá certo? A gente começou alguma coisa, então, olhando lá a proporcionalidade. O que a gente descobriu olhando as sequências de tabuada, as multiplicações e a forma como aquilo tudo estava funcionando? Bom, a gente pegou uma sequência, né? A gente olhou uma sequência qualquer e a gente começou a perguntar para ela se tinha alguma coisa dentro da própria sequência que se repetia. Vocês lembram disso? A gente olhou e chegamos à conclusão de que sim, tem coisas que se repetem, tem coisas que são importantes, e o que a gente precisa fazer é investigar com as crianças se isso sempre se repete, se é só em uma tabuada, se acontece com as demais, se acontece toda vez, se tem alguma especificidade. Por exemplo, é muito específico da tabuada do 5 a sequência do final, né? O número que está ocupando a ordem da unidade. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Ou é muito específico dos números pares a gente ter resultados de tabuada ou múltiplos só pares. Tem algum número ímpar que é resultado de tabuada ou que é múltiplo de número par? Não. Mas nem todos os números pares são múltiplos de todos eles, né? Com exceção do 2. Todo par é resultado da tabuada do 2, mas na do 4 não. O que acontece no 4? Um sim, um não. Um sim, um não. Um sim, um não. E aí dá para fazer essas investigações com as crianças. Com que frequência? Olha, 2 é o primeiro par, na sequência eu tenho 4, que é o segundo par, e aí é um sim, um não. Né? Eu posso dizer alguma coisa a respeito da frequência dos múltiplos pares na tabuada do 6? Se na do 2 era todo mundo, se na do 4 era um sim e um não, qual será a frequência com que vão aparecer pares na tabuada do 6? Então, eu tenho o primeiro par, 2 não é, 4 não é, 6 é. 6 é múltiplo dele mesmo, né? Então, o próximo par é o 8. 8 não é, o próximo par, 10 não é, 12 é. Então, 3 são, 3 não são. 3 são, 3... Aí aparece 1, tá certo? Então, na tabuada do 2, todo mundo é. Na tabuada do 4, um sim, um não. Na tabuada do 6, 2 não, um sim. 2 não, um sim. 2 não, um sim. E na tabuada do 8, talvez a gente tenha, né? 4 não, um sim, 4 não, um sim, 4 não, um sim. Então, como a gente começa a investigar, tem um monte de irregularidades que começam a aparecer, tá? E uma delas é a proporcionalidade, tá certo? Ela é fundamental para que a gente avance depois para um pensamento estruturado, para um pensamento que a gente vai chamar de algébrico, mas vamos deixar, a gente antecipa isso agora para nós que somos professores, mas para as crianças a gente vai ficar na miúda, tá? Mas o pensamento proporcional, a ideia de perceber as relações proporcionais, ela é fundante para a construção da álgebra, sem letra nenhuma, só com o pensamento de se perceber as relações, tá? Mais para frente a gente vai fazendo essas aproximações de forma mais precisa, ainda nos anos iniciais, mas por enquanto a gente está só fazendo uma aproximação atabuada, só isso, tá? E aí, quando a gente começa a olhar para a tabuada, mesmo considerando a tabuada, vamos olhar as tabuadas menores, a tabuada do 2, a tabuada do 3, a tabuada do 4. Lembram-se do vídeo? O que a Pro fez? A Pro pegou uma situação de rodas e bicicletas para uma primeira situação, para uma primeira tabela. Aí depois, triciclos e rodas, carros e rodas. Então, o que a gente ia ter? Uma relação de
para cada 1, 2, uma bicicleta, 2 rodas. Na sequência, eu tenho para cada 1, 3, então para cada triciclo, 3 rodas. E na outra tabuada, eu tenho, ou na outra sequência, que ninguém nem sabe que é tabuada, né? Eles não usam essa palavra ainda, depois você pode denominar, mas para cada um carro, 4 rodas. Então, eu tenho para 1, 2, para 1, 3, para 1, 4, tá? E o que as crianças estavam fazendo lá? Elas estavam tentando compreender, não só compreender, mas até completar uma primeira tabela. Lembram-se disso, né? Elas estavam tentando completar a tabela naquele primeiro dia. Num primeiro dia, numa primeira investigação, as crianças vão contar de 1 em 1. Tá? E aí vão ter dificuldade, vai aparecer um monte de dúvida, as crianças vão tem que ir construindo ideias, né, para controlar quantos desses eu estou contando. Então, às vezes, as crianças contam o carro e não a roda, né? E aí se confunde, conta a bicicleta e não a roda, e se confunde de novo, enfim, né? Tem que saber o que está contando, porque tem 2 variáveis, né? É sempre uma relação entre 2 variáveis. Então, às vezes, dá uns tilts aí que as crianças não estão sabendo direito o que estão contando e estão lá no meio da brincadeira, tá certo? E dá mesmo muito trabalho contar grupo, ou contar a quantidade de elementos num grupo, porque na hora em que eu tenho duas ideias, né, determinando a precisão da contagem, fica mais difícil mesmo, tá? Mas, se a gente aprofundar a conversa a respeito da proporcionalidade, se eu pegar toda a tabuada do 2 e comparar com toda a sequência da tabuada do 4, eu vou ter uma relação de dobro e metade o tempo todo. Então, se a gente imaginar a tabuada do 2, a sequência da tabuada do 2 os resultados, e a sequência da tabuada dos resultados, eu vou ter, por exemplo, em 2 vezes 1 e 4 vezes 1, o resultado 2 e 4. Qual é a relação entre 2 e 4? O 4 é o dobro de 2 e o 2 é a metade. Se eu seguir comparando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, eu tenho o resultado 4 e 8, vai se repetir, e assim sucessivamente. Só até o 10 ou para além do 10 também? O que vocês acham? Para além do 10 também. Para além do 10, isso mesmo. Em qualquer situação, isso vai se repetir, né? Não importa se é vezes 10, se é vezes 11, se é vezes 14, se é vezes 293, vai sempre se repetir. De um lado eu tenho o dobro, do outro lado eu tenho a metade, tá? Por que que isso se repete? Porque entre 2 e 4 há essa relação, tá? Ok, perfeito. E a do 3? O que a do 3 teria a ver com isso? Né? Aí porque ela colocou, né, uma bicicleta 2 rodas, um triciclo 3 rodas, um carro 4 rodas, né? E nesse primeiro momento, a única coisa que as crianças fizeram foi preencher a tabela, mas ela teria, se tivesse dado tempo naquela primeira aula, onde ela teria maior possibilidade de comparar as sequências por conta de uma relação proporcional, seria entre a tabela da bicicleta e a tabela dos carros. Vocês entendem isso? Por que que haveria maior possibilidade de discussão nessas 2 tabelas? Tabela da bicicleta e tabela do carro. E o 3 ficaria ali meio que... Por causa da relação, né? Que você acabou de falar, de dobro e metade, não é isso? Exatamente. O 3, pessoal, nesse contexto, nessas 3 tabelas, o 3 ficaria meio que um intruso, porque ele não tem relação de proporcionalidade nem com 2 e nem com o 4. Então, olha, vamos analisar com outros olhos a aula. Valeria a pena, para economizar a quantidade de contagens das crianças, tirar a relação do triciclo com as rodas nesse primeiro momento? O que vocês acham? Sim. Eu acho que sim. Eu também. Quem mais? Você tiraria? Peraí, Pro, Luísa, volta a tiraria? pergunta, por favor. Ó, a Bruna está perguntando. Na situação do vídeo que a gente viu, ela explorou 3 tabelas. Sim. Roda com a bicicleta com roda, triciclo com roda e carro com roda. No final, ela teria, ó, a tabuada do 2, do 3 e do 4. Concorda? E o que a gente está perguntando é o seguinte: valeria a pena, nesse momento, a retirada
da sequência do 3, nessa primeira investigação das crianças, vocês acham que valeria a pena retirar, não pedir a sequência do triciclo com a roda? Agora eu acho que não. Dúvida. Eu acho Eu tô que em não. dúvida. Porque eu acho que, na verdade, eu acho que vai ser uma coisa que as crianças podem meio que criar sozinhas, sabe? Criar Não o quê sei. sozinha? Professora, o intuito... Perdão, Bruna, vai. Não, pode falar, Gabi. Eu ia perguntar se o intuito de, tipo, ter o 3 é justamente criar conflito, porque também se não criar conflito, tipo, tá, 2 é o metade de 4 e 4 é o dobro de 2, e aí? E aí eu acho que o 3 ia gerar, na verdade, assim, o 3 seria, sei lá, metade do quê? E o 3? Exatamente, aí você Tem a ver com o avança. 3, né? Aí pode ser. Eu acho que eles mesmos podem, tipo, tentar avançar. Nesse sentido mesmo. Então, Porque se eles estiverem analisando 2 e 4, analisa o 3 com o quê? E aí, professora, o 3 faz o quê aqui? E aí vai Então, o ter que o achar 3 outra faz coisa. aqui, Não, né? eu Tem que achar acho- alguma coisa para ele. Hã? Eu acho que é tipo aquela. Sabe aquela atividade que você deu de colocar, acho que 17 As caixas em caixinhas, 4 prateleiras? vai Aham. depender de cada um. Isso. É Eu verdade. acho que é tipo nesse meio, sabe? No sentido de da professora tentar criar um conflito nas crianças, do mesmo jeito que a outra professora também tentou, sabe? De criar um conflito nas crianças, que a gente até discutiu de se tirava a caixa, se colocava a prateleira ou se mudava alguma coisa, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido, de deixar a atividade do jeito que ela tá, para criar um conflito nas crianças desenvolverem o próprio conceito do que é o que não é. Eu concordo que cria um conflito mesmo. Eu acho só, meninas, que assim, dá muito trabalho essa atividade, né? Se a gente pensar, vamos construir aqui uma tabela, vamos pensar numa turma, ó, de umas 20 crianças, tá? De terceiro ano, segunda série, tá? Umas 20. Trabalhando em trios ou quartetos, tá? E o desafio, a proposta é preencher essas 3 tabelas, tá? E é um momento inicial, mas o teu objetivo já é que eles percebam relações proporcionais. Eu acho, não sei se vocês lembram do vídeo, eu nem sei, acho que eu não coloquei para vocês, mas assim, olha, teve um momento em que a professora chegou à conclusão com uma criança, disse assim, olha, então você está fazendo assim, a boca conta as bicicletas e o dedo as rodas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai contando desse jeito, né? Eu acho que dá bastante trabalho para as crianças que estão começando a fazer uma primeira investigação. Se o seu objetivo for, ao final, já fazer um levantamento da relação proporcional, eu tiraria a tabuada do 3 nesse momento. Tá? Colocaria na mesma atividade, mas num segundo momento, para então fazer uma investigação do com quem que seria o par do 3 para estabelecer esse tipo de relação. Fazer um desafio para as crianças, desafiá-los e de verdade levar para um lugar em que eu vou tentar imaginar alguma coisa, eu optaria por um caminho mais ou menos por aí, que seria de, bom, se 2 e 4 tem essa relação de dobro e metade, com quem o 3 manteria uma relação parecida, tá? Por quê? Porque eu acho que as crianças ainda usariam muitas estratégias de contagem de 1 em 1 para contar e escrever, contar e escrever, contar e escrever, porque é início de trabalho, tá? Então eu tiraria nesse momento 3. Mas, ó, eu acho que também não existe certo e errado desse ponto de vista. Depende muito de quem são as crianças, qual é a maturidade que elas têm num processo investigativo, como é que elas aceitam um processo investigativo sem travar. Como a gente não conhece a turma, a gente não conhece a pro, a gente não conhece a escola, a gente não conhece a dinâmica que as crianças têm, eu tiraria num primeiro momento. Mas se você tiver uma turma numa escola que está muito acostumada com uns desafios cabeludos desse, aí tudo bem, deixa e ok, tá? Mas lembra, o teu ponto de chegada para uma atividade como essa eu quero que eles percebam relações de dobro e metade, focaliza no dobro e metade e fala das 2 tabelas, tá?
Só que o trabalho não termina aí. Por que não termina aí? Porque, olha, vamos pegar só a tabuada do 2. Dentro da própria tabuada, já há relações de proporcionalidade que necessitam ser investigadas pelas crianças. Então, por exemplo, se 2 vezes 1 é 2, legal, e 2 vezes 2 é 4, existe alguma relação que eu posso investigar com tranquilidade, mesmo se eu não souber a tabuada do 2, mas se eu tiver na ponta da língua as ideias de como é que eu faço para achar dobro e achar metade. O fato de eu saber quanto que é 2 vezes 2 pode me ajudar a saber alguma coisa que eu não sei ainda, mesmo da tabuada do 2? O que vocês acham? Ativa de novo o microfone. Sim, que é o dobro. Sim, é isso que eu ia falar, é o dobro. Exato. Toda vez que tiver relação de dobro e metade, eles vão entender. Exatamente. E, Amandinha, é aí que a gente tem que focalizar, né? Então, você sabe quanto que é 2 vezes 2? É 4, tá bom. Então, o que o 2 tem em comum? Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre 2 e qualquer outro número na sequência dele? Com 3 tem alguma coisa? Não, mas com 4 tem. Relação de dobro e metade. Então, é só dobrar o 2 que eu vou achar o resultado. Para o dobrando 2, eu acho 4, tá? Então, tá. E depois disso, se eu dobrar o 4, eu vou ter qual resultado? Eu vou ter o 8. 8 é qual? É 2 vezes quanto? Tá certo? Então, mesmo na tabuada do 2, meninas, é bem... Eu não sei se o Jonas está aí, estou chamando vocês de meninas. Mas... Jonas está aí? Não, Pro, relaxa. Então tá. Então vamos chamar de meninos. Então, mesmo se eu tiver só a sequência do 2, dentro da própria sequência, a gente pode perguntar coisas e desafiar as crianças a estabelecer, por meio do estabelecimento de relações proporcionais, descobrirem outros resultados que eles não conhecem ainda, né? Mas veja, a tabuada do 2 é bem fácil. Por um lado, é bom ela ser bem fácil, porque a gente pode, com mais tranquilidade, estabelecer algumas investigações, mas, por outro lado, pode ser fácil demais e aí fica naquela coisa de que não é desafiador. Então, avança, né, no contexto do estudo da tabuada para outras relações e outras tabuadas também. Então, vocês lembram? Um desafio que a professora da sala, né, uma professora que estava lá na sala que a gente assistiu, achou, foi falar, nossa, ela já colocou o 2, 3 e o 4 ao mesmo tempo, né? Será que eu faria isso? Eu nunca faria, colocaria só a do 2, depois só a do 3, depois só a do 4 e assim sucessivamente. Tá certo? Então, não esqueçam que a gente pode fazer comparações entre sequências, mas dentro da Professora, começa de novo essa fala que deu uma travada aqui. Sim. Não esqueçam, e aí deu uma... Eu falei, ai meu Deus. Não esqueçam que você pode fazer comparações entre as sequências, né? Então a do 2 é do 4, a do 4 é do 8, a do 3 é do 6 e por aí vai. Mas você não avança de verdade para que você sustente o raciocínio das crianças se você não olhar dentro da mesma tabuada. Como é que você pode achar quanto que é o resultado de 7 vezes 8? Na hora que o bicho pega mesmo e você está lá no olho do furacão na tabuada do 7. E aí você precisa que os caras saibam o resultado de 7 vezes 8. Gente, se sabe o resultado de 7 vezes 4, você já está com uma mão na roda. Né? Então, 7 vezes 5. Quanto que é 7 vezes 5? É a metade de 70, porque 70 é o resultado de 7 vezes 10. Entendeu? Então, assim, a gente precisa trabalhar com a ideia de que refletir, de que pensar demanda tempo. Então, quando você perguntar para as crianças, Joãozinho, quanto que é 7 vezes 5? Né? Ou você lembra quanto que é 7 vezes 5? Numa situação qualquer em que você vai investigar quanto que é 7 vezes 5, a criança parar e pensar. Ela não está pensando assim, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 4, 28, 28, 29, 31, 32, 33. Não é isso que ela está pensando. Tem um caminho muito mais fácil, que é de saber quanto que é 7 vezes 10, 70, a metade de 70, 35.
tá certo? É isso que a gente quer ajudar as crianças a perceberem. Cabe para resultados de vezes 5 na relação com vezes 10, mas cabe para vezes x qualquer vezes 4 e esse mesmo x vezes 8. Se eu quiser saber quanto que é vezes 12, né? O resultado de vezes 6 e vezes 12, tem alguma coisa em comum? Tem bastante coisa, mas enfim. Ô, professora, eu tenho uma pergunta. Eu já vi criança fazendo assim, ó. Por exemplo, não sabe o resultado de 8 vezes 8, mas o último resultado de 8 das tabuadas que ela lembra é do 6. 6 vezes 8. E aí ela, tipo, conta daí pra frente. Então, O que é isso? O que é isso? Então, ó, ela é uma estratégia que a criança usa e ela se aproxima, ela precisa saber quanto que é 8 vezes 8, mas ela lembra de cabeça até o 4, até o 5, até o 6, até um ponto, aí ela vai até onde ela melhor consegue, né? E daí por diante ela conta de 1 em 1. Vamos lá, ó, tudo bem. Tá? É uma sacada da tabuada, né? Então eu sei que é 8, 16, 24, 32, 40, 48. Ai, não dá mais. E agora, o que eu faço, né? Olha só, se ela soubesse das relações proporcionais, ela tinha um caminho muito mais curto, você concorda? Porque ela sabe até 6. Se ela sabe até 6, ela deve saber quanto que é 8 vezes 4. Ela podia dobrar 32, que é uma conta fácil de fazer, porque não tem reserva, né? 32 mais 32 dá 64, não dá mais que 9 na unidade, então não precisa lembrar de subir nada. Olha como é muito mais fácil. Se ele sabe até o 6, provavelmente ele sabe até o 4, porque a tendência é que as crianças memorizem assim, ó. Não 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, não. Eles tentam memorizar assim. 8, 16, 24, 32. E aí conta no dedo, né? 8, 16, 24, 32, 40, né? Então usa o dedo do mesmo jeito, só que o dedo conta uma coisa e a boca vai contando outra, né? Então memoriza só um pedaço e depois faz no dedo. Tudo bem. Mas olha, se ele sabe até 6, ele sabe até 4. E o resultado de 8 vezes 4 pode ser muito mais potente para saber quanto que é 8 vezes 8 do que ficar contando 48 mais 6, mais 8 e depois mais 8. Vocês concordam? Sim, verdade. Concordo, Não é entendi muito Sim, eu mais o rolê. potente, né? Então, É assim, que ela não sabe esse negócio de proporcionalidade. pois é, se ela souber. Porque não estudou tabuadinha por tabuadinha, tipo, só o 4, só o 2 e as Talvez, relações Gabi, todas. porque a professora não abordou a ideia de tabuada por meio da proporcionalidade. Porque na hora que as crianças percebem, elas rapidamente se ligam numa ideia muito mais potente do que ficar fazendo desse jeito. Eu chego até o 6 e depois eu vou contando de 1 em 1, né? Chego até 8 vezes 6, 6 vezes 8, 8 vezes 6, 48, aí vou contando 49, 50. Não, as crianças não vão por aí. Elas percebem, elas tendem a perceber a potencialidade de alguma coisa que é mais ágil e é mais fácil de fazer com muito mais facilidade que a gente. Por que isso? Porque elas estão aprendendo. Se você mostra um caminho, se você investiga um caminho que tende a ser mais potente, elas vão nele. Elas não vão na coisa mais difícil, entendeu? Então, pensa sempre assim, o cara quer saber quanto que é x vezes 8. Cara, se ele sabe quanto que é x vezes 6, é porque ele tem outro caminho, ele só não conhece outro caminho, né? E assim, pessoal, as crianças não descobrem sozinhas esse tipo de relação. Se você não focaliza, se você não ilumina, se você não proporcionar um caminho didático para isso, as crianças não descobrem sozinhas ou tendem a não fazer isso sozinhas. Então, imagina que isso é trabalho didático, isso é teu papel, isso precisa ser foco da sua atenção. Senão a gente vai ficar nadando no seco e não vai conseguir avançar muito nesse sentido, tá certo? Ô, Pro, Oi. deixa eu só recuperar uma coisa então, só para ter certeza aqui. Dentro das tabuadas, tem só a proporcionalidade ou aquele outro que o Jonatas até comentou,
que depois do 5 a Não, unidade se repete. não. Isso é regularidade, né? Isso é regularidade. Ah, então tá. É que tem só pra saber. algumas regularidades que se aplicam a uma tabuada apenas. Lembra que eu já mostrei para vocês a do 9, o truque do 9? Escreve 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 9 está lá no último da fila. Agora, atrás do 9, como se fosse ocupar a ordem da unidade, coloca o 0. E aí faz ao contrário, faz uma contagem meio que regressiva, né? Coloca 0, 1, só que é o contrário. Pro, tem uma do dedo também, já viu? A do dedo? Mostra do dedo, Má. Que é tipo 9 vezes 1, aí você abaixa só um dedo, aí dá 9. 9 vezes 2, 18. Aí é tipo 1, aí essa é a dezena e o que sobra são as unidades. Exato, Má. Aí 9 Exato. vezes 3, abaixa o terceiro dedo, 2, 7, 27. Isso. Nossa, isso é muito difícil. Não é Ah, eu adorei. a mesma regularidade que a gente Gente, tá nunca aprendi. Nunca aprendi nenhum dos dois tipos. A Má vai Mas ensinar eu pra não- gente. Não aprendi nem o normal, nem o tradicional, quanto mais com essa regularidade. Essa de escrever 0 até o 9 e 9 até o 0, eu aprendi com a Xuxa, Pro, sabia? Juro que sério. É sério, tem uma música da Tabuada do aprender com a 9. Xuxa. É sério. Achei legal. Depois eu mostro o vídeo pra você, Mariana. Pro, é sério. Legal essa. Ô, Mari, manda no grupo esse da Xuxa, porque eu não vídeo. sei a tabuada Manda. do 9, não. Manda. Eu acho que é legal. Muito didático esse deixar. vídeo, hein? É didático, a Xuxa é didática, ó. se você for parar pra pensar. Ela... Não tem aquela A de amor, B de Não, você aprende muita Exato. coisa com ela, gente. Sim, inclusive como não cortar o cabelo. Porra, sacana, pegou pesado, Pro. Aí você pegou pesado. Ai, Pesado. são vocês, né, pra me fazer rir desse jeito. Bom, mas tá, olha, só voltando um pouco para o que a Amandinha perguntou, olha, tem algumas regularidades que servem só para algumas tabuadas. Então, essa do 9, a do dedinho. Vamos perguntar para a Má. Má, fazer a do 8 dá certo? Não, Não. E a do 7? também não. Serve para do 9? Infelizmente só. Pois é, então olha só, só serve para do 9, né? Então, vale a pena a gente investigar essa regularidade? Gente, se as crianças estiverem na vibe da investigação, lógico que sim, né? Vale a pena. Agora, não esquece de perguntar isso que eu acabei de perguntar para a Má. Joãozinho, você acha que cabe para outras tabuadas? Ah, não cabe. Que pena, né? Então, tá vendo? Vamos lá, então vamos descobrir outras coisas sobre a tabuada. Deve ter, mas um monte de outros segredos aí que a gente não sabe ainda. Gente, encomenda para as crianças, né? Brincadeira de desafio de descobrir o que sempre se repete na tabuada. Gente, vocês estão ensinando as crianças a pensarem na hora que você lança um desafio como esse, tá? Então, tem regularidade, aquela que o Jonas lembrou da tabuada dos números pares, vale, né? O lugar dos pares, né? Nos múltiplos, vale, ok, mas vale para todas as tabuadas? Vale para sempre? Posso pensar sempre assim? Agora, o porquê que a proporcionalidade é legal? Primeiro, porque ela vai estruturar algumas ideias que as crianças vão precisar mais para frente, né? Ao longo do estudo da matemática, na trajetória escolar, na trajetória de vida. Né? Mas tem uma coisa que é legal, pessoal, que serve para qualquer tabuada. Né? Eu lembro de uma vez, um aspecto e saio por aí trabalhando com ele, entendeu? Então ele é mais potente do que você ficar lembrando das exceções. Mas, investigou regularidade, você está num campo precioso da matemática, que é o trabalho com investigação e com regularidades. Tá? E que na hora que a gente vai ler o que propõe o trabalho com álgebra, é exatamente esse o ponto que ele vai colocar para a gente. Professor, trabalhe com regularidades. Professor, trabalhe com investigação. Leve o aluno a perceber aquilo que sempre se repete, independente do contexto. É esse o trabalho com álgebra. Então, se você tiver neste contexto, mesmo com os dedinhos, mesmo as crianças procurando as exceções, não importa, na hora que você está nesse lugar, você está no campo do pensamento algébrico, que é precioso para o trabalho nos anos iniciais e futuramente a mesma coisa, mas não esquece que
O que a proporcionalidade tem que a torna um pouco mais especial que as demais? Ela se aplica a qualquer uma e as crianças vão precisar depois desse pensamento proporcional lá para frente, na hora em que estiverem trabalhando com outras ideias matemáticas, tá? Então, vale a pena investigar com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de cuidado, a propriedade da proporcionalidade, que aí, olha, lembra que a gente falava no começo da aula? Olha, tem algumas propriedades que são de natureza do número e tem umas propriedades que são de natureza da operação. Na hora que você está no âmbito da proporcionalidade, você está trabalhando com o que é específico do número, né? Na sequência multiplicativa, tem essas regularidades, se repete desse jeito, coisa que não acontece quando a gente está falando lá da sequência de 1 em 1, tá certo? Até aqui, tudo bem? Por enquanto, sim, Pro. Por enquanto, né? Ai, pessoal, não sei se foi a Amandinha que me perguntou, mas alguém me perguntou sobre a avaliação. Gente, esquece isso, pelo amor de Deus, tá? Vamos deixar isso para outro momento. Ótimo. Também concordo. Eu acho que a gente poderia... Não sei o que vocês acham. Olha, a gente poderia tentar fazer uns resumos da aula, né? Dessas discussões todas que a gente está fazendo. De você tentar fazer uma síntese da aula, tá? E aí eu gostaria de ver, de ir dando devolutivas para vocês, gradativas. Não faz uma coisa muito grande, senão não vou dar conta, tá? Mas pequenas síntese, inclusive quem não estava na aula pode fazer, porque a aula vai ficar gravada, vou mandar para vocês. Vou mandar para você também, boa, Pro. Amandinha, que você me pediu, tá? Que eu tinha Ô, Pro. de fazer isso. Oi, tem alguém perguntando. Falando nisso, aquele trabalhinho que a gente tinha feito na sala de aula, tem como você postar no Moodle pra gente, devolutiva? Tem. Eu fiz isso no quarta etapa, só que eu acabei de subir, o Moodle saiu do ar. Diz que vai voltar, que até amanhã tá tudo ok. Então eu vou fazer a mesma coisa. Já voltou. O que eu fiz? Eu escaneei. O meu tá funcionando também já. Mas vocês conseguiram navegar normal? Então, eu vou sim. pedir uma encomenda para vocês. Hoje, na hora que a gente acabar, tenta entrar no Moodle e baixar umas coisas aleatoriamente, sabe? Vai tomar um café e deixa o Moodle fazendo alguma coisa, para ver se ele cai, tá? Assim, depois vocês me contam como é que ele tá funcionando, se puderem. Tá? O meu não entra nem a página, Pro. Olha lá. Tá vendo? Pro, o meu falando? eu baixei um vídeo do Paulo e foi suave, assim. E foi suave? Tá. O meu também tá continua funcionando. tentando, mas vamos tentar todo mundo entrar juntas depois que a gente acabar a aula aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou tentar entrar assim, tomar um café e deixar alguma coisa baixando. Tá? Rodando, subindo um vídeo, sei lá, alguma coisa para ver se o bicho funciona mesmo ou se é papo de vendedor, tá? É isso que eu queria que vocês fizessem pra mim. Gente, porque rolando o Moodle ou não, eu vou arrumar uns jeitos da gente fazer, seja por aqui, seja por outros caminhos, tá? Eu tô já investigando umas coisas aqui, fiz uns testes hoje, acho que vai dar super certo, tá bom? Mas, de qualquer forma, com o trabalhinho que vocês tinham feito, eu vou fazer um PDF de cada um, vou abrir um fórum lá no Moodle, se ele funcionar, para vocês acessarem o trabalhinho de vocês e olharem lá as alterações que eu fui fazendo, as correções, as coisas que eu fui anotando para vocês, tá bom? E ali Mari tá dando a ideia de mandar por e-mail, Pro. Eu não sei se eu tenho e-mail de todo mundo. A gente pode mandar no grupo. A gente tem o nosso grupo. O grupo de WhatsApp. Mandar para representante ou para alguém. Se vocês toparem fazer assim, para mim, ok, né? Manda Acho que é até melhor, Pro. Tá. A gente tem um grupo também de matemática, se você quiser mandar. É isso que eu ia falar. Pode ser também. Só me digam, Pro, aqui fica melhor desse jeito, pra gente ficar melhor de tal forma, tal. E eu vou com vocês, tá? Só me digam qual é o caminho mais fácil que eu tô junto, tá bom? Ok. Então, eu já vou fazer isso, tá? Vou mandar, vou copiar para vocês, vou escanear para vocês e eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Se mudarem de ideia, vocês me falam,
tá bom? Se quiserem de outra forma, só me avisa pelo próprio grupo do WhatsApp. E, pessoal, pelo amor de Deus, vamos agitar aquele grupo, porque ele vai ser a nossa forma de nos comunicarmos, de tirarmos dúvidas, de conversarmos sobre o que está acontecendo. Tá muito parado aquele grupo, pelo amor de Deus, tá bom? Aliás, eu vou deixar para vocês uma lição de casa que é para começar a treinar cálculo, colocar em ação as coisas que a gente vai ainda falar hoje. E aí o grupo tá aberto para tirar dúvida, tá bom? Porque se a gente não usar aquilo lá, a gente não vai conseguir conversar sobre estratégia, tá? Ok? Ok, pronto. Tá bom. Então tá. Então, fechou, tá? Já vou fazer isso e já mando para vocês depois. E eu queria também que vocês produzissem uma síntese, pequenas sínteses dos nossos encontros, para que eu começasse a perceber como é que vocês estão estruturando as ideias, tá? E aí, pode me mandar por e-mail. Eu prefiro que seja lá no @uol, né? O acameja@uol, que eu tenho mais facilidade de lidar. Aí eu vou devolvendo para vocês com aquele controlar alterações, sabe? Porque eu já vou digitando na tela e já vou dizendo o que eu acho que dá para melhorar. Não vale nota, não é para isso. Mas o que eu estou pensando? Vocês juntarem um material tal que depois, quando você já tiver tudo organizado, com todos os seus pequenos resumos comentados, aí eu vou pedir um trabalho para você, para a gente montar a N1 de uma forma um pouco mais significativa. Gente, eu vou contar uma fofoca para vocês. O Vitor, que é o meu mais velho, tá fazendo um curso lá no Mackenzie, que eu não vou dizer qual que é. E ele tá na mesma vibe que a gente, né? Ele tá trancado lá no quarto, adivinha fazendo o quê? Prova. Nossa. Gente, o que é aquilo? O que essa prova tem na cabeça? Para, pessoa. Quem falou pra ela que a gente tá de quarentena, às vezes ela não se tocou. Eu acho que ela não viu o jornal hoje, porque acho que só passou hoje que tá passando, tem um probleminha aí de saúde, né? Ela não deve ter acompanhado. Gente, ele tá fazendo prova. Olha que coisa horrorosa. Eles passaram a tarde inteira no grupo do WhatsApp montando o esquema de como vão fazer a prova, porque vai abrir no mesmo horário para todo mundo. Então, e aí ninguém vai consultar, né, a resposta. Para, né, gente? Para. Não é essa brincadeira, você concorda? Não é um jogo de eu entrego um negócio e você me devolve quando eu peço, sabe? Desculpa, eu fico com pena, sabe? Fico com pena dele, fico com pena do Mackenzie, fico com pena de todo mundo. Porque, gente, não é de verdade isso, vocês concordam? Então, assim... Não, e a culpa não é de ninguém. Pois é, Carol. Como que pode fazer isso? Exato. Não pode ser assim, entendeu? Então, vamos fazer uma coisa mais significativa para todo mundo, sabe? Para vocês, inclusive, né? Então, assim, vai fazendo umas sínteses pequenas da aula, um texto bem enxuto, sabe? Vai me mandando, eu vou ajudar vocês a ampliar se for preciso, a corrigir se for preciso, a focalizar melhor as ideias, sabe? Então, o tema do seu trabalho de hoje, né, da síntese de hoje, vai ser proporcionalidade, tá? O principal tema que você tem que abordar nesse primeira síntese, vou até anotar para mim também, senão eu esqueço, é com esse olhar que eu vou fazer as intervenções. Eu quero que você focalize na proporcionalidade. Por que essa proporcionalidade é importante para você trabalhar como regularidade para as tabuadas nos anos iniciais, tá bom? Existem outras regularidades, todas elas são válidas, todas elas são explicadas matematicamente, mas tem uma que eu preciso carcar fumo, que é na proporcionalidade. Quero saber por quê. Eu quero que você escreva um argumento para isso, tá bom? Então, é esse o foco do nosso texto que vocês vão produzir. Para cada encontro, a gente vai tentar fazer isso. E, ao longo da semana, eu vou deixar para vocês uma apostilinha de cálculo. Não é para montar conta em lugar nenhum. A ideia é vocês tentarem fazer, é para tentar, nem monta conta, gente, faz no celular e faz na calculadora do celular, porque eu não quero o resultado, eu quero como vocês pensaram, tá bom? Porque não pode montar conta, tá? A ideia pode voltar. A gente vai trabalhar proporcionalidade, mas o que a gente precisa fazer foco da síntese dessa aula, o foco dele é vocês argumentarem por que proporcionalidade é a regularidade mais importante a ser trabalhada nos anos iniciais para sequências multiplicativas. Tá? Essa é a encomenda número 1 para essa aula, tá bom?
Eu não vou contar nota para isso, mas ela vai fazer parte depois de um grupo de textos, sei lá quantos forem, né? Quanto a gente ainda tiver que insistir nessa modalidade, para lá na frente eu vou encomendar um trabalho maior em que você vai agrupar as ideias e vai me mandar um texto maior, mais encorpado, mais bem redigido, já previamente corrigido. Você vai ter várias devolutivas no processo, aí você vai montar um só e aí você vai me entregar um trabalho lá na frente que vai ser o N1 dessa disciplina, tá? Paralelamente ao trabalho de síntese devolutiva, que a gente vai repetir nas aulas, eu vou entregar para vocês hoje uma apostilinha com cálculos. E aí eu quero que a gente discuta os cálculos antes do nosso próximo encontro. Como que a gente vai fazer? Pelo grupo do WhatsApp. Tá? Então eu vou dizer para vocês onde que eu quero que vocês concentrem a atenção, em qual exercício, e eu quero os comentários. Consegui, não consegui, pensei assim, vi essa regularidade. E aí não me chama no particular, tá? Pode me chamar, não tem problema. Mas coloca as dúvidas para todo mundo. Coloca as dúvidas e as certezas para todo mundo no grupo. Porque aí, como se a gente estivesse na sala de aula, a gente vai trocando. Tá bom? Tá bom, Pro. Então tá. Então, posto essa questão da proporcionalidade, tá todo mundo um pouco mais tranquila com ela, a gente retomou, relembrou, tá bom. O que a gente já sabe também da proporcionalidade, além de que ela é uma regularidade importante? Tem uma questão bacana, que é da gente saber por onde que a gente constrói estratégias de cálculo mental, e a gente sabe desde campo aditivo que eu preciso investir em duas frentes. No trabalho com os próprios números e no trabalho com as propriedades das operações. Quando a gente fala de proporcionalidade e do quanto ela é uma regularidade importante, a gente está gravitando ao redor do que é ligado à propriedade do número, tá? No campo multiplicativo, no que é específico da multiplicação, que vai caber também para divisão, mas por hora vamos falar só dela. Ok, tudo bem. Tem uma outra questão importante que a gente precisa considerar, que é o trabalho com as propriedades das operações. Em relação à propriedade da operação multiplicação, vocês lembram como vocês aprenderam? Multiplicação? A propriedade, vamos pôr nome para vocês lembrarem, ó. Vocês lembram da propriedade distributiva da multiplicação? Daquele do guarda-chuva? Que passa para todo mundo? Guarda-chuva. Isso. Quem mais lembra de ter estudado propriedade distributiva? A Gabi lembrou no modelo guarda-chuva, que pareciam uns parênteses, né, Gabi? A gente vê chuveirinho também, chuveirinho. Chuveirinho era bom. Só. Que é tipo, sei lá, se é 5 vezes 7, é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 7 vezes. Tá. De distribuir a adição, né? Eu vou pegar o 5 vezes 7, então eu vou pegar o 5, distribuí-lo 7 vezes e aí eu faço a adição. Legal. Eu aprendi assim também. Legal. Então vamos ver uma abordagem, não tá errado, tá? A propriedade distributiva só é válida porque é válido somar a mesma parcela várias vezes. Pegou? Calma, volta. A propriedade distributiva é válida porque é válido somar a mesma parcela várias vezes. Pegou agora? Sim, Pro. É o que a Mari estava falando. É 5 vezes 7 que você quer saber? Pega o 5 e distribui 7 vezes. Um 5, outro 5, outro 5, outro 5, outro 5, até você somá-lo 7 vezes. Tá? Posso fazer o contrário. Eu posso pegar o 7 e distribuí-lo 5 vezes. 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Escolhe um dos números e distribui quantas vezes o outro indicar. Vale fazer 5 vezes o 7 ou 7 vezes o 5 para o caso de 5 vezes 7. Tá? A propriedade distributiva só existe, só é válida, só
tem validade para ser estudada e para ser considerada como propriedade, porque você pode fazer por meio da adição. Não está errado, tá? O que nos incomoda do ponto de vista matemático? Veja, você tem uma criança que pode ter alguma dificuldade ou que não avançou muito na ideia da proporcionalidade. Aí ela vê isso, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 7 vezes. O que você acha que ela vai fazer? 5, 6, 7, 8, 9, 10, Mas 11, 12, 13, somar de 1 por 15. Pois é aí que a gente quer? Não. Tá errado? Não. Não, né, Bru? Mas se isso for nos anos iniciais, ok, mas se isso for tipo num quarto ano. Exato. E olha, se a gente está falando de tabuada, eu estou imaginando que isso vai acontecer do terceiro, quarto para frente, você concorda? Isso. Eu já estou em propriedade das operações. Não pode mais, ou não deveria aparecer a ideia de contagem de 1 em 1. As crianças precisariam ter outra estratégia. Tá? Ah, Adri, mas vai aparecer na minha vida alguém algum dia na vida que vai ter essa? Vai. E você vai lidar com essa questão, ajudando o ser a avançar, considerando que não serve para sempre ficar fazendo isso, tá? Então, está certo, mas a gente vai fazer uma abordagem à propriedade de uma forma um pouquinho diferente, ligando no que a gente já estava fazendo, tá? Para não dar de louco, né? De repente você fala outra coisa. Isso não pode. Tem que aparecer as coisas que você já estava com elas na pauta, né? Então tá. O que tinha de importante que eu precisava considerar para trabalhar nessa mesma vibe com a propriedade distributiva? Olha só, tem uma ideia de multiplicação que a gente já vinha desenhando, que era do linha e coluna, vocês lembram? Lá atrás, quando a gente colocou as caixas no armário, tinha uma ideia importante que era de linha e coluna. Quando a gente desenhava os quadradinhos da linha e distribuía a mesma quantidade de elementos em todo o grupo, ficavam os quadradinhos, vocês lembram? Sim. Sim, Pro. Então, olha, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver o desenho, uma proposta de trabalho um pouquinho diferente, tá? Vocês estão vendo aí? Uhum. Sim, Pro. Então, ó, isso aqui tá lá no Moodle, tá? Como eu não tinha certeza se vocês iam conseguir acessar, olhar, investigar, né? Eu trouxe para cá, mas esse em especial já está no Moodle, tá? Então, olha só, o que eu tenho aqui, olha, tá escrito lá no alto, né? Tá aqui, ó, distributiva, representação e cálculo, mas até aí você não precisa falar nada para as crianças, porque a brincadeira é a seguinte, olha. Observe cada cálculo e sua representação. Faça a repartição que você achar mais prática para encontrar o resultado. Olha a repartição, né? Tá entre aspas, tá certo? Por quê? O que quer dizer essa repartição? Lembra? Não é para você pintar, por exemplo, tipo, desculpa. Pode falar, imagina. Não é, por exemplo, tipo, nesse primeiro exemplo, que é 7 vezes 13, você pinta, por exemplo, 7 quadradinhos de uma cor e 3 quadradinhos de outra. Por exemplo, os 13 quadradinhos tá assim e o 7 tá assim. Então, tipo, eu vou pintar 7 na coluna e 13 na linha, não é? De cores diferentes. Vamos ver o que... Ó, faça a repartição que você achar mais prática, tá? Qual que era a repartição que a gente fazia no modelito anterior? Não tinha jeito, olha, era 5 vezes 7, 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou 7 mais quantas vezes forem, tá? A gente está abordando de um outro jeito e eu já estou considerando um número maior do que 10 aqui na multiplicação, olha. Então, qual é o desenho que eu vou apresentar para as crianças para que elas façam alguma repartição que ela achar mais prática? Olha o que eu tenho aqui, ó. A sentença matemática que eu estou propondo é 7 vezes 13. Então, aqui eu vou ter, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. E na horizontal tem 13. Tudo bem? 7
vezes 13. Tudo. Tá? Então, olha só. A ideia é que as crianças tenham que contar esse total de quadradinhos. Só que para facilitar a contagem, eles podem fazer repartições, tá? Então, olha, eu tenho que contar tudo isso, mas eu sei, entendi, cara. por exemplo, que se eu repartir aqui, olha, eu não sei se fica, ó, se eu repartir aqui, ó, É 7 vezes 10, ele já sabe que é 70. Eu sei que é 70. Facilita a contagem? O que vocês acham? Sim. Sim, facilita a contagem. Então, eu vou contar visualmente, primeiro. sim. Sim, visualmente, do ponto de vista prático, é a mesma coisa, você concorda? Porque, ó, eu não preciso nem contar e meter um 70 aqui, que tudo bem. Concorda? Tá? Sim. A ideia é contar esses quadradinhos todos aí. Só que eu vou arrumar um jeito de fazer isso mais fácil. E por isso, lá em cima, no enunciado, a gente falava de faça a repartição que você achar mais prática. Nesse caso aqui, a forma mais prática de fazer é encontrar onde eu tenho 10 quadradinhos, que eu já tenho 70, e aí eu vou contar depois, de alguma forma, só isso aqui que restou, que não entrou na primeira contagem, tá? Então, eu poderia dizer que isso aí que a gente está fazendo é igual, ou fazer 7 vezes 13 é fazer 7 vezes 10, que é esse tanto aqui. Concorda? Sim. Mais 7 vezes 3, que é esse tantinho aqui. Concorda também? Sim. Então, é verdade que 7 vezes 13 é igual a 70 mais 21? Sim. Sim. Pronto, gente. Estamos abordando a propriedade distributiva. Eu vou fazer uma distribuição um pouquinho diferente, ajustando as repartições para que as crianças explorem a ideia que elas já vinham explorando, que era de linha e coluna. Deu para entender? Gabi, sacou qual que é o formato? Olha. Ô, professora, não pode dizer que eu entendi totalmente, não. Tô tentando. Meu neurônio tá tentando com outro. Calma que, olha, a gente já estava esquentando o neurônio fazia algum tempo, a gente está mais de uma hora já falando, então calma que não ia cair mesmo uma bigorna na tua cabeça nesse momento. Então calma, vamos lá, ó. Olha, por onde que eu vou começar a fazer uma exploração inicial da propriedade? Pessoal, a ideia não é fazer aquela exploração pífia que a nossa professora fez, de, por exemplo, 5 vezes 7, 3 vezes 2, 4 vezes o 5. Por que eu não quero fazer isso? Porque eu quero ir para um lugar onde as crianças podem, com um número um pouco maior, fazer as repartições. Porque ao repartir, eu estou distribuindo a multiplicação, percebe? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o 7, que é esse tanto de quadradinhos que tem aqui, olha, e fazendo uma divisão para contar em 2 pedaços, mas considerando aquilo que pode ser mais potente para a minha contagem. Então, ao invés de ficar contando grupos de 7, eu já conto direto 10 grupos de 7, que eu sei quantos são, e eu faço a primeira distribuição, tá? Eu vou pegar o 7 e multiplicá-lo só por 10, e depois eu vou multiplicá-lo só por 3, e depois eu somo. Tá? Agora eu vou perguntar para vocês, olha, eu poderia fazer outra distribuição? Outra repartição? O que vocês acham? Sim, qualquer uma. Só que olha o que diz lá em cima, ó, faça a repartição que você achar mais prática. Pessoal, a gente está trabalhando com construção de ideias matemáticas que podem ser mais potentes para as crianças. Então, não vai no 5 vezes 2, no 7 vezes 5, no 5 vezes 4. Vai naquilo que as crianças de verdade vão poder observar a potência da aplicação da propriedade. Tá certo? Então, olha, parece louco. Adriana, já de cara você está dando um número maior do que 10. Claro! Porque se eu ficar explorando o 5 vezes 4, não leva as crianças a lugar longe nenhum. Tem que ir para aquilo que de verdade dá a potência de investigar. Tá certo? É por isso que aparece de cara aqui um número maior do que 10,
que é no 7 vezes 13. Vamos ver o que vocês acham do próximo. Olha, 6 vezes 12. O que você faria para contar esse tanto de quadradinho que tem aqui, que é igual a 6 vezes 12? Desse lado eu tenho 6. dividiria no meio. Daqui... Também. Bem no meio? 6 vezes 6 e 6 vezes Não, 6 pega depois. 10. Conta 10 que é mais fácil. Eu faria com 10. Divide quando tem 10, aí a criança já acha 60. E depois só vai sobrar 6 vezes 2. O que você achou disso, Gabi? Ao invés de dividir bem no meio, dividir aqui, ó. Mais inteligente, mas a minha mente não é inteligente assim. Eu dividiria no meio. Ai, Gabi. Porque eu aprendi na vida a dividir sempre no meio. Tipo, quando eu achava muito grande, eu dividia no meio. Pois é, Gabi, mas não é o jeito mais eficiente, você Fica concorda? mais difícil. Como É que vai mais fazer? difícil, porque se você dividir bem no meio, você vai ser 36 mais 36. Se você tiver 60 mais 12, não é mais fácil fazer? E você não vai ter que subir número e tudo mais no Isso, 36. Bru, olha só. Qualquer É mais fácil na adição- unidade. Exatamente. Qualquer adição, pessoal, de um número que termina com 0, não é mais fácil? Sim. E aqui eu não tenho um número que termina com 0 na hora que eu acho, na hora que eu faço a repartição em vezes 10. Não vai dar sempre um número terminado com 0? Sim. Então, é aí que está a potência, ó. É a aplicação da propriedade distributiva exatamente igual do jeito que a nossa professora fazia. Qual é a diferença? Eu já parto para uma exploração com números maiores do que 10, única e exclusivamente porque eu quero que as crianças investiguem a potência real disso aqui. Porque senão eles ficam gravitando ao redor do que é muito fácil, como só tivesse isso para fazer. E não é, pessoal, não é. Tá? Olha aqui, ó. 15 vezes 4 é a mesma coisa, não importa, né, se eu peguei o número menor e coloquei na horizontal e o maior na vertical, faz isso para que as crianças possam perceber que é a mesma coisa. Então, ó, aparece o 15 vezes 4 ao invés de 4 vezes 15, não tem nenhum problema. Faz a repartição 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né, para ficar mais... para que as crianças possam, né, pensar no 40 vezes o 10, tá certo? Que já o 4 vezes o 10 que vai dar 40, que aí fica mais fácil de fazer a adição, enfim. Essa é uma atividade... Ah, olha esse aqui, olha, 25 vezes 8, quase que não cabe aqui. Como é que vocês fariam? Gabi, como é que você faria essa? Vai, Gabi, a gente confia no seu potencial. Gente, tá confiando errado. Eu não sei. Eu separaria em 20. Por quê? É, eu também. Eu pensei Porque- em 20, mas eu não sei se é Porque o inteligente. 20 ele é terminado em 0. E se... Não, peraí, agora eu já não sei. Ele é terminado em vai 0. terminar em 0 também. Mas- Eu acho que é isso. Só que 2 aí a vezes criança já vai ter a 8 noção também de é que mais... 8 vezes 10 é 80. Aí a 80. criança vai pensar no dobro. Ele de Exato. novo, 160. 2 vezes 8, que tipo é o dobro. Ah, a gente tá arrasando nessa aula, né? Gente, dá mais Ai, certo meu Deus. assim. Ah, é. Eu também acho. Eu tô achando mais prático. Por que você acha transferir essa aula para EAD? Nem pensar, quero ver vocês já. Pode parar com isso. Eu também. Pode parar já com essa história. Olha só, o que a gente vai fazer daqui para frente? Tem outras, tá? Mas a partir daqui Eu tem acho que uns eu cortei, probleminhas. A gente vai guardar a discussão dos probleminhas um pouco mais para frente, tá bom? E que eu quero que vocês baixem lá no Moodle essa atividade, tá? Para a gente começar nosso próximo encontro por aqui, para a gente olhar. Porque, olha, Adriana, nos problemas parece que começou um V6. Olha direito, ó. Em um carro cabem 6 pessoas, ok? Tá? Em 7 carros... E aí eu tenho a continuação da mesma ideia, ó. Tá vendo? Então, qual é o nosso combinado? Se o Moodle estiver funcionando, baixa essa atividade que está lá nas propriedades da multiplicação. Lá no nosso Moodle ela já estava. A gente ia fazer exatamente isso em sala de aula, tá bom?
Só que agora a gente vai fazer de um outro jeito, considerando nossas circunstâncias. Então, baixa isso. E esse é nosso ponto de início para a próxima aula, tá bom? A resolução dos problemas na propriedade distributiva, porque a partir daqui a gente vai montar a conta na semana que vem, tá? A conta de multiplicação montadinha, tá bom? Isso aqui vai levar a gente a montar a conta. Então, quero que vocês tentem explorar o pedaço dos problemas e me ajudem a pensar aqui como é que a gente chega dos problemas na conta armada, tá? Beleza, Esse é só para pensar, Ok, não é para registrar, não é para escrever nada, não é para me entregar. É só para baixar no seu computador. Se não tiver tempo de fazer mais nada, tenha esse material para nossa próxima aula, para a gente poder começar o trabalho, tá bom? Ok. Então tá. Pro, Oi. e essa aula você vai postar no Moodle ou você manda pra gente? Olha, eu vou, a princípio, a gente vai mandar para vocês, porque eu não sei se esse Moodle vai estar funcionando, não sei como é que vai ser daqui para frente. Eu realmente espero que ele esteja, joia, mas daqui a pouco, demora uma meia hora mais ou menos, no máximo, foi o que demorou na aula de quarta-feira, de terça-feira, a aula da quarta etapa, e já recebi o link da aula gravada. Então, eu não vou esperar o Moodle, tá? Vou mandar o link da aula gravada para vocês daqui a pouco, tá bom? E aí Professora, mais uma dúvida. Pois não. A síntese da aula de hoje precisa ser, tipo, digitada? Se vocês puderem mandar digitada, para mim é melhor. Por que para mim é melhor? Porque eu vou abrir no computador, não vou imprimir nada e vou fazer as correções usando aquele controlar alterações. Tá? Se vocês não souberem depois lidar com controlar alterações, eu ensino vocês por aqui que dá para eu compartilhar a tela e mostrar para vocês como faz. Do Word, né, Pro? É só fazer no Word. Isso, tá? Porque eu não vou imprimir nada nem vocês. Eu vou devolver comentado e vocês vão receber isso. E não precisa me devolver também. A ideia é vocês olharem as correções, vocês retomarem as questões que eu estou apontando e guardar. Vocês vão precisar disso mais para frente para N1 que a gente vai fazer, juntando tudo e montando uma questão maior lá sobre as nossas aulas nesse modelito, tá? Então, mesmo quem não esteve presente desde o começo, não tem desculpa. Pega a gravação e já começa a fazer assim, tá? E é por isso, pessoal, que eu não vou esperar Moodle nenhum. Assim que ficar pronto, que eu receber, vou mandar para vocês guardem, pode trocar figurinha, para falar com os colegas, para falar com quem entendeu melhor, com quem não teve dúvida. Se teve, para me chamar no grupo, tá? Para a gente fazer uma síntese legal, escrever bacana e guardar isso para que seja de verdade um processo um pouco mais significativo, gente, porque senão fica muito sem graça, fica um negócio que não parece comigo, entendeu? Então, vamos fazer desse jeito. A gente vai fazendo pequenas sínteses. Não escreve um texto muito grande, é um texto curto, tá bom? Porque aí se tiver que ampliar, eu vou avisar vocês e vou dar o caminho como é que faz para ampliar, tá bom? Coloca lá no grupo depois seu e-mail para mandar. Coloco já, tá bom? Esse é nosso primeiro... eu desliguei o celular, lembra? Daqui a pouco eu ponho. Eu desliguei porque tocou, lembra? Meu celular! Não, ele tá desligado. Se alguém se sentir mais confortável em fazer a síntese em outro formato, a não ser um texto, tudo bem? Tipo um mapa mental, alguma coisa assim? Tudo bem. Tá. Vou comentar do mesmo jeito, tá bom? Pode ser também, tá? Não tem problema. Então, esse é o nosso primeiro combinado sobre o registro da aula. Nem registro, gente, não tô muito... também não se preocupem com esse lance com falta, até do ponto de vista legal. Eu vou mandar para vocês a síntese dos webinários que eu estou acompanhando lá no Semesp, tá? Não se preocupem com isso, porque essa questão do registro da frequência... Baixa a bola, amigos.
Bom, fiquem tranquilos se alguém falar isso para alguma preocupação nesse sentido para vocês. Fiquem muito tranquilos. Em relação à nossa disciplina, o que eu quero é que vocês tenham um registro do processo reflexivo, das coisas que a gente está pensando, da aplicação disso em sala de aula, da intervenção de vocês em sala de aula, né? Isso me interessa muito mais e não precisa ser nesse momento todo mundo junto. Eu vou mandar para vocês, quem não esteve aqui, olha a videoaula, a aula depois e se mesmo assim não entender, me pergunta, tá bom? Então esse é o primeiro combinado, me manda por e-mail e eu vou mandar também para vocês agora, assim que eu desligar aqui, ligar o celular, a brincadeira dos cálculos. Nos cálculos, vocês vão já perceber que dá para aplicar a propriedade distributiva para fazer algumas coisas e eu vou indicar para vocês já quais que eu quero que vocês olhem. E eu queria que a gente discutisse ao longo da semana, até nosso próximo encontro, sobre os cálculos que estão lá propostos, para a gente montar a conta quinta-feira que vem. Tá? Vai juntar, olha, os cálculos que eu vou mandar para vocês na apostila, junto com os problemas, a gente junta e vai aparecer a conta armada. Tá bom? Mas conversa comigo durante a semana, senão eu fico me sentindo muito sozinha. É só você, Tá bom, né, prof? Tadinha. Conversa comigo, tá bom? Sobre cálculo, mas conversa comigo, tá bom? Qualquer coisa você manda mensagem no grupo se estiver se sentindo muito sozinho, gente. Tá bom. Fala, hello, gente. A gente vai ter bastante Me deem tempo para isso. atenção. Hello, cadê vocês? Tá bom? Vou mandar lá no grupo, tá? Dúvidas, pessoal? Não, por hora não. Tá Nenhuma, tranquilo? Sim. Então tá bom. Então, ó, Tranquilo é uma palavra muito forte, mas tá indo. Exato, Luísa, obrigada. Bom. Então tá, a gente tá indo então, tá? Se não estivermos indo bem, me chama que a gente melhora, tá bom? Beleza, Pro. Então tá. Então, ó, por hoje é isso. Tá bom, Pro. Tô mandando as coisas para vocês daqui a pouco no grupo. Me manda por e-mail a síntese, de preferência até a próxima, sei lá, até segunda ou terça-feira da semana que vem, para dar tempo de eu ler e a gente discutir aqui, eventualmente, alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Ok. Obrigada, Pro. Tá bom, Pro. Obrigada, Pro. Boa noite, Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa Se noite. Boa cuidem, noite, Pro. fiquem em Boa casa. Tá bom? Se cuidem. Beijos, Tchau. queridas. Beijo. Senhora. Beijo. Tchau, prof. Tchau, amadas. Tchau.